Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula da semana nós vamos trabalhar com a atividade 17, que diz respeito à análise tanto em quadrinhos, né, histórias em quadrinhos, pequenas tiras, quanto charges. Veja bem, isso nem preciso dizer que é muito importante para o Enem e para a UERJ, tendo em vista o número de questões que apresentam esse tipo de análise. Então, a aula de hoje, ela tem algumas características em relação a esses dois gêneros textuais, a HQ e a charge, e a gente, além de falar dessas características, vamos trabalhar com algumas questões mais interpretativas, ok? Vamos começar? Vamos lá. Basicamente, eu tenho uma charge aqui, e é uma tirinha, na verdade, que mostra, né, uma tirinha bem famosa do Armandinho, não sei se vocês conhecem, mas essa tirinha, ela vai ter uma referência social, assim como todas do Armandinho, né? Senhor guarda, tem um carro parado na faixa de pedestres. Qual carro, menino? Aquela viatura da polícia. Então veja só, aqui a gente percebe que nós temos três quadrinhos, ok? Por mais que haja um quadrinho que tenha uma ausência de moldura, a gente vai considerar um quadrinho, tá? Então nós temos uma sequência de quadrinhos que vai mostrar aí uma crítica. Então, a crítica que vai ser bem intensa aqui no último quadrinho, e o último quadrinho ele gera o elemento de quebra de expectativa. Aqui, por exemplo, quando ele diz, seu guarda tem um carro parado na faixa, qual carro, menino? A viatura de polícia, ou seja, começando a perceber essa ideia de que há uma crítica em relação ao não posicionamento, especificamente falando da viatura de polícia, a quem deveria, né, o grupo que deveria dar o exemplo, né, que são os policiais. Nesse caso aqui, ele vai fazer já esse tipo de crítica, porque o errado é o errado, né, independentemente do grupo social, ok? A partir desta tira, a gente já pode pensar algumas características dos quadrinhos. Veja só, geralmente os quadrinhos abordam temas contemporâneos, temas atuais, temas cotidianos, e nelas, né, neles, os autores expressam seu ponto de vista acerca de alguma situação que a sociedade enfrenta. Então, como o quadrinho anterior, esse desvio de conduta, na contemporaneidade é que interessa aqui como análise da crítica. As HQs têm uma linguagem específica que apresentam códigos e mensagens, os quais precisam ser decifrados, uma vez que fazem parte de um sistema narrativo composto pela interação dos códigos visual e verbal. Então veja bem, numa HQ a gente tem essa ideia de um código linguístico, uma mensagem que se quer passar aliada a dois elementos. Essa mensagem é aliada ao texto verbal, ao texto escrito, e à imagem, né, a própria imagem, ao não verbal. Então, nós temos sempre que fazer a correlação entre linguagem verbal e linguagem não verbal, prestando atenção em cada detalhe existente da imagem e do texto escrito, ok? Usam recursos icônicos verbais, ou seja, recursos de imagem e palavra. Desenhos, balões, figuras, legendas, é uma maneira mesmo de ilustrar por meio aí desse código. Há uma série de elementos que compõem a construção das vinhetas, como o formato do quadrinho, os ângulos de visão,
os planos, as montagens de tira, etc. Ou seja, as vinhetas são sequências narrativas que vão apresentar elementos em relação ao ângulo, como aqui, ó, nesse primeiro exemplo. A gente tem a ideia do ângulo que é o mesmo, tá vendo? O que vai mudar é a própria postura do Armandinho. A diferença aqui é que o primeiro elemento, o primeiro quadrinho, o guarda tá virado para cá, tá vendo? Já o segundo e o terceiro, ele já tá de frente ao Armandinho, ok? Vamos lá. O texto verbal é a forma de comunicação das personagens apresentadas nos quadrinhos, bem como os sons produzidos por onomatopeias. Então veja, uma das características sonoras é o uso da figura de linguagem nas HQs, o uso de determinadas figuras como onomatopeia, que é justamente essa disposição do som na escrita. A maneira como o balão é traçado revela uma informação extra ao leitor. Então, existe muito aquela referência, né, do balão do pensamento, do balão existente, da própria fala, tá? Então, vocês também têm que prestar atenção quando a personagem fala, quando o personagem somente pensa a respeito de algo. Então, o uso aí do próprio quadrinho vai abarcar vários elementos que compõem detalhe por detalhe que devem ser aplicados e entendidos pela gente, né, que é o interlocutor, ok? Vamos lá. Então, aqui a gente tem o nosso segundo quadrinho. No primeiro quadrinho, nós temos que livro interessante. Aí você vê a imagem de um inseto, né, um ácaro, vamos colocar assim, um ácaro dentro do livro. Depois, você tem a imagem do leitor, né? Ele está fechando o livro, olha a onomatopeia, esse blam, é o barulho de que ele está fechando o livro. E no terceiro, aqui a gente tem a formação do balão, tá vendo? Dentro do livro, como se fosse um inseto, né? Como se fosse o inseto falando. É um livro que prende o leitor, né? Então, nós temos a ideia de ser literalmente prende o leitor, porque o homem, ele não quis ler o livro, então ele prendeu visualmente aquele leitor. Então, aqui a gente já tem um quadrinho que vai provocar o humor e vamos ter esses elementos existentes. Aqui o elemento de pensamento, aqui a onomatopeia, também o uso de exclamações, que deixa a mensagem muito mais clara, ok? Trouxe para vocês uma outra tirinha que eu gosto muito, eu sempre trabalho com os meus alunos, a tirinha da Mafalda, que você odeia, né? Porque você sabe que os professores de língua portuguesa colocam a tirinha da Mafalda em todas as provas e a Mafalda, ela é muito característica dentro dessa ideia de ironia, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa sequência. Vamos ver Manolito, uma palavra que comece com P. Xi, vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Aí o Manolito responde política. E falou mesmo. Vejam só, aqui a gente tem a própria fala da professora, o pensamento da Mafalda, que diz respeito a um palavrão e esses desvios de conduta dentro da ideia referente à política, e a confirmação, e falou mesmo, né, um palavrão como se fosse algo ofensivo. E a gente sabe que muitas vezes em alguns contextos né? Vamos lá. Basicamente, a característica sonora existente dentro de uma HQ é o uso, como eu falei, das onomatopeias. Então, aqui eu tenho algumas bem básicas que vocês conhecem, que com certeza vocês eram leitores de quadrinhos quando criança, ou até mesmo agora, né? Porque é um meio de entretenimento bem interessante, não só entretenimento, como uma questão social também. Então, nós temos aqui exemplos, tá vendo? Exemplos de quadrinhos, que eu não vou falar o som, né, gente? Exemplo aqui da onomatopeia, que é utilizada dentro, não vou, Adriano, não vou falar, que é utilizada geralmente nas tiras, beleza? Vamos lá.
Então, vimos a HQ. Outro gênero textual que é paralelo é a charge. A charge é um pouquinho diferente. Ela também constitui uma sátira social, só que essa sátira geralmente ela também está aliada a acontecimentos atuais, só que no campo político. E uma charge, ela apresenta uma certa caricatura das personagens, apontando a insatisfação com a situação representada. Então, uma charge, ela pode conter uma ironia, ela pode conter um deboche, ela pode conter ali uma referência dentro da questão social e, claro, política também. A leitura das charges exige do leitor uma análise de construções irônicas e metafóricas, pois a significação desse gênero pressupõe elementos implícitos, ou seja, para que você possa compreender certas interpretações da própria charge, você tem que entender elementos que estão ali escondidos, que depende aí do seu entendimento, da sua bagagem cultural, do seu senso crítico, para poder compreender as situações atuais, né, as situações contemporâneas que permeiam essa charge, ok? Além de referências ao momento social, político, histórico, cultural. Então, a charge ela é bem rica dentro dessa concepção mais irônica, mais metafórica e que requer do leitor também uma atenção especial, só que ela vai mexer com referências que você tem que reconhecer, você, leitor, tem que reconhecer. Geralmente, a charge, então vejam uma diferença entre a HQ e a charge. A charge apresenta um único desenho, né? Então a gente viu que a HQ apresenta uma pequena sequência, já a charge apresenta um único desenho, acompanhado ou não de um texto verbal. Então pode ter só a imagem, né, que vai ficar a livre interpretação do leitor, pode ter a imagem e o texto verbal, correlacionando. E procura a apreensão do real, pois objetiva a crítica humorística em relação ao seu público-alvo. Então, geralmente, uma charge é vinculada no meio de comunicação, então pode ser que apareça numa rede social, aparecendo aí num veículo mais formal, que é o jornal, então é muito comum que nós tenhamos aí uma pequena seção, que é uma charge, que vai ali mostrar essa referência social e, claro, dentro do contexto jornalístico, ok? Trouxe para você um exemplo, né? Aqui eu tenho meio que um título para a charge, Rodovias Brasileiras. Aqui a gente vai ver o elemento não verbal, né, de que a família, né, uma família, parece que ela está ali bem perdida no meio do mato, né? Querido, você tem certeza que estamos numa rodovia? Aqui já é para criticar a situação das rodovias brasileiras. Então parece um pouco exagerado, mas é com esse objetivo de ser exagerado que a gente tem um ponto de partida para a interpretação dessa crítica quanto às rodovias. Vejam, cheia de mato, cheia de obstáculos aqui, então bem exagerado, ossos, né? Bem exagerado, mas com essa ideia, né, de que ele vai chocar e vai criticar essa questão social. Então, não necessariamente, eu sempre falo isso para os meus alunos, o humor faz você rir, tá? Então, aqui nós temos uma charge que mostra essa situação de uma maneira humorada, mas não necessariamente ela tem que fazer e provocar o riso. É só uma situação inusitada, ok? Vamos lá, aqui eu trouxe, né, uma tira, a gente cismei com isso, eu trouxe uma charge que circulou na semana passada e que inclusive os meus alunos pediram que essa charge fosse o tema de uma redação.
E aí eles mandaram uma mensagem para mim e disseram, Elaine, tem como a gente fazer uma redação com esse tema? Claro que tem, né, gente? Vejam só, aqui essa charge já vai criticar o atual sistema educacional em meio à pandemia, né? Nessa polêmica de adia ou não adia Enem, nós temos essa referência de que nem todos, obviamente, podem estudar, né, de maneira online, nem todos têm acesso à internet, então essa charge, ela é bem chocante, né? Então aqui a gente vai observar o menino com a professora e aqui o outro tentando se proteger, mas estudando. Bem dolorido, né, gente? Ficamos emocionados, mas nós temos muito o que pensar em relação a tudo que está acontecendo em relação à própria pandemia e a questão da educação, né? Ela não é para todo mundo, ok? Vamos lá. Separei para vocês questões da UERJ e questões do Enem que envolvem o uso não só de tiras, como de charges. Vamos lá? Basicamente, aqui eu vou ter uma tira do Laerte. Vamos dar uma olhada aí na sequência. Aqui uma mulher, né, uma bruxa, bate a porta aí da princesa e diz, né, pergunta se ela quer uma maçã, né, visualmente. Não, obrigada. Aí, aqui a gente já tem uma outra imagem, né, de uma cobra, né, não, obrigada. Aí vem o carinha com a maçã agora. Com mais 10, você ganha um celular. Aí ela pega e vai embora aí não só com a cobra, mas também com a bruxa. E ele diz, questão de técnica. Aqui não dá para ver direito, mas a Branca de Neve ela já está meio caída, né? Já está morta ali. Então, a gente vê essa ideia, né, de oferecimento do consumidor, a maneira como se oferece. Primeiro vem uma bruxa, depois a cobra, depois vem um cara, né, que é o vendedor e vai oferecer meio que algo imperdível para ela, ok? Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho, ok, do terceiro quadrinho, a persuadir sua interlocutora? Vamos lá. Nós temos como estratégia uma prova concreta ao expor o produto ao consumidor. Então, veja, ele está falando exatamente da maçã, então ele não está falando sobre ela em si, ele está mostrando, mas ele não está falando sobre ela em si. É um consenso ao sugerir que todo vendedor tem técnica? Vamos ver. É o raciocínio lógico ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico? É uma comparação ao enfatizar que os produtos apresentados anteriores são inferiores? É uma indução ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. Então, aqui nós vimos as estratégias argumentativas e essa ideia de indução é justamente o fato de que ele vai pegar algo particular que o consumidor deseja. Lembra da indução? Particular para generalizar? Então, ele induz dessa maneira, ele pega ali um ponto específico que o consumidor deseja. Com mais 10 você ganha um celular. Então aqui já mostrando essa maneira de induzir por meio aí do discurso de acordo com os anseios do consumidor, ok? Então veja, quando a gente vai analisar não só uma charge, como também uma tira, as questões são bem variadas, tá? Questões que envolvem efeitos sonoros, questões que envolvem estratégias argumentativas, conectivos, né, conjunções. Então nós temos elementos bem variantes. Aqui é uma questão da UERJ, quando ele diz assim, nós temos aqui o homem que está olhando para uma obra, e ele diz, a arte moderna é um saco, pintam um quadro com um rombo no meio e acham que é uma obra-prima. Então você olha aqui a arte moderna, e a arte moderna está intitulada como peça orçamentária realista. É realista por quê?
porque tem a ver aí com essa ideia do que está no orçamento, ok? Então, se eu disser mais alguma coisa, eu até vou dizer a resposta da questão. Então, olhem bem para a imagem, quando ele responde, a arte moderna é um saco, pintam um quadro com um rombo no meio e acham que é uma obra-prima. Então, vamos lá. Na charge, além da crítica à arte moderna presente na fala do personagem, é possível identificar ainda outra crítica. Essa outra crítica, que deveria estar com acento aqui, né? Esta outra crítica está relacionada a qual aspecto? Aspecto moral, aspecto estético, econômico ou acadêmico? Vamos lá, algumas a gente já corta, né? Já vamos cortar a questão moral, porque a gente não está falando de referências sociais. Vamos cortar a questão acadêmica, porque ele não está fazendo nenhuma referência dentro, por exemplo, da educação. E aí podemos pensar na questão estética ou econômica. Vamos olhar para a imagem? Vejam, lembra que eu falei para vocês que nós temos a associação do elemento verbal e o não verbal. Então, aqui, quando ele diz a arte moderna, é arte, no caso, é uma arte moderna, é uma arte real, né? É realista e tem a ver com um rombo, né? A ideia do rombo aqui está de maneira literal, mas você pode pensar no rombo em relação à questão econômica, em relação ao orçamento. Então, aqui, essa outra crítica tem a ver com a arte moderna, que ele pensa que é a arte moderna, mas, no caso, a crítica é a questão econômica. Então, essa questão 2 aqui, você tem que pensar um pouquinho no significado polissêmico, né, de mais de um sentido, ou até mesmo ambíguo da palavra rombo, ok? Rombo no orçamento e rombo de maneira literal, ok? Próxima questão. No mundo conectado não há preconceitos. Essa daqui é do Enem. Não há preconceitos. Sou alto, loiro e sincero. Não é bem isso aqui, né? Não há ignorância. Ler para quê? Tem tudo na Wikipedia. E não há covardia. Nova mensagem. Eu não te amo mais. Vamos lá. A tirinha denota postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e de informação. Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa por meio de uma atitude, letra A, crítica, expressa por ironias. Então, você encontra aqui, nessa ideia, no mundo não há preconceitos, sou alto, loiro e sincero. Sim, há. No mundo não há ignorância. Para que a leitura? Então, aqui a pergunta, há ignorância sim. Então, vejam, né? Vejam essa ideia de que há uma ironia sim, então ele critica por meio de uma ironia, pelo fato de que ele está falando algo oposto, oposto aí, tanto pelo elemento verbal quanto não verbal. Então, essa daqui ficou bem tranquila, letra A, beleza? Próxima questão da UERJ. Ok, essa questão aqui é bem polêmica e todo mundo fica, não estou rindo, né? Não tem graça, mas, como eu disse para vocês, em um quadrinho, uma tirinha, uma chart, não necessariamente a gente tem que ter humor, tá? Não fazer rir. Vamos lá. Observem aqui a postura dos personagens, ok? Caso tenha uma aranha na sua perna, é melhor não se mexer. Que tipo de frase é essa? Aí ele diz, uma frase hipotética. Aí o menino, tem uma aranha na minha perna ou não? Aí ele diz, quer mesmo saber? Muito. Os glúteos ainda podem ser considerados pernas? Aí ele grita, veja só. Observem a postura do menino, tá vendo? Aqui o menino já está mais apavorado, com medo que tem uma aranha na perna dele. E aí ele diz, caso tenha uma aranha na sua perna, é melhor não se mexer. Aí ele diz, que tipo de frase? É uma hipótese. Né? Aí depois ele quer saber se tem mesmo uma aranha na perna dele. Ok? Vamos para a questão. Caso tenha uma aranha na sua perna, é melhor não se mexer.
No quadrinho seguinte, o próprio personagem analisa essa fala como hipotética. Então, nós temos uma hipótese. A construção da hipótese está marcada na frase do personagem por qual traço linguístico. Então, veja, aqui quando ele diz caso tenha uma aranha na sua perna, é melhor não se mexer. Qual é a palavra que vai mostrar uma construção de uma hipótese? Então, eu tenho caso, então é a mesma coisa que se eu colocar se, se tiver uma aranha, e esse tenha também é um verbo que vai estar no subjuntivo, que vai indicar essa hipótese. Então, aqui já fica fácil, porque quando nós falamos, presta atenção, em traço linguístico, significa que tem algo gramatical que mostra essa hipótese. E qual é esse algo gramatical? É o caso e o verbo que confirma essa hipótese. Então, vamos ver, qual é o traço? O tom de conselho da fala, então sabendo que é o verbo e o caso, a conjunção, já falei, a resposta, já sabendo, a gente já tem, é impossível a gente não falar a resposta sem explicar, então a gente acaba falando. A gente já tem essa ideia da hipótese, tom de conselho da fala, ordem inversa do período, esse período está inverso? Não, começa com uma conjunção normal. Emprego do conectivo inicial, presença de forma negativa. Então, você olhou para a questão e pensou, caso tenha, a hipótese pode aparecer na conjunção, que é o conectivo, e também no verbo. No verbo, nós não temos uma opção, então vai sobrar a letra C, que é emprego do conectivo inicial. É só você trocar, olha a ideia de hipótese, caso, se tiver uma aranha na sua perna, é a mesma coisa, ok? A mesma questão, a mesma tira para outra questão. Nos quadrinhos, há a representação crescente de desespero do personagem que estaria com uma aranha em sua perna. A representação desse desespero é constituída por meio do emprego de qual elemento? Então, eu vou voltar lá na tirinha, Opa, voltei demais. Ele está dizendo que tem uma representação crescente de desespero. Então, eu vou olhar tanto os elementos verbais quanto os não verbais. Então, quando ele diz, que tipo de frase é essa? Olhem a postura dele, do menino. Aí ele pergunta, tem uma aranha na minha perna ou não? Olhem a postura. Quando ele diz muito, e aí ele grita, há uma ideia crescente desse desespero, ok? A partir daqui, a questão já fica bem tranquila, A representação desse desespero é constituída pelo emprego de quê? Frases afirmativas e pontuação. Quando ele pergunta, tem uma frase, tem uma aranha na minha perna ou não? Então, não é uma frase afirmativa, é uma pergunta. Então, eu vou cortar. Vocabulário usual e interjeições, temos o uso de interjeições, mas o vocabulário usual não é muito claro aqui como a ideia de que há essa representação do desespero. Linguagem culta, exclamações, há exclamações, mas linguagem culta não necessariamente, nós temos uma linguagem informal. Elementos verbais e não verbais, é exatamente essa a resposta. Por que os elementos verbais e não verbais? Porque, na realidade, ele pergunta, o elemento verbal, e o não verbal confirma o desespero em relação ao menino. Tanto que nós temos aqui a última onomatopeia. Estamos entendidos? Então, veja só, galera, basicamente, vou pedir para vocês fazerem as atividades, tá? Os exercícios da atividade 17 todo, tá? Porque esse capítulo é muito importante para que vocês possam fazer diferentes associações, tanto em HQs quanto charges. Então, façam os exercícios que nós corrigiremos aí na live. Um grande abraço para você. Semana que vem a gente conversa. Não deixe de colocar o seu nome nos comentários. Beijão!